Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Somos agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede. Estamos de volta na sua casa, no seu estabelecimento, levando a você o Evangelho como ele é. Estamos chamando a todos para assistir os nossos cultos e a nossa programação, que é tão extensa que esses minutos aqui na televisão passa muito rápido. Mas assista-nos 24 horas. www.feperfeita.org.br. Conheça melhor o que estamos anunciando. É uma mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida, Deus mais uma vez cumpriu conosco a sua promessa, quando prometeu que antes da sua segunda vinda, ele enviaria o profeta Elias para restaurar todas as coisas. Amigo, irmão, nós lemos nas programações anteriores e quero repetir esta leitura. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Não fará coisa alguma. Finalizei o programa falando sobre um acontecimento quando Elias chegou na casa de uma viúva em Serepta de Sidom, em plena seca. Sabe que se você analisar as coisas pela razão e pela lógica, você ficaria com muita dó da viúva e você criaria uma antipatia por Elias, o profeta. Parecia muito mais um velho aproveitador do que realmente um mensageiro de Deus. Ele veio e disse assim: olha, me dê um copo com água, por favor. Daqui um pouco a mulher vai apanhar água e disse: me traga um bolo. Aí a mulher disse: eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para comer e morrer. Veja, aí vem uma promessa: assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar até que Deus faça chover sobre a terra. Hoje nós temos muitos aproveitadores que, tomando este texto de uma maneira isolada, sem olhar o lado espiritual profético da Bíblia, fazem disto apenas uma maneira para limpar o bolso das pessoas, fazer com que as pessoas assumam compromisso, façam sacrifícios e dê o resto que possui, em troca de algo natural que eles haveriam de receber. Preste atenção, por favor, que nós estamos vivendo numa hora em que o Velho Testamento é uma figura do Novo Testamento e que a vinda de Jesus Cristo não foi para melhorar a condição de vida de ninguém. A vinda de Jesus Cristo foi para morrer pelos nossos pecados. Se nós aceitamos e entregamos as nossas vidas ao Senhor, por certo Deus saberá
como cuidar de nós. Muito bem. Jesus nunca prometeu riqueza para ninguém. Disse apenas que você olhasse os pássaros, que Deus cuida de cada um. Em outras palavras, olha, isto é o que não acontece, tendo o que comer e o que vestir, esteja satisfeito. A inquietação é muito grande pela parte das pessoas, pelo povo dos nossos dias. Por quê? Porque são movidos, volto a dizer, por dois espíritos, aquisição e sedução. Agora, estes pregadores vêm e tomam isto apenas o lado natural e diz: vamos, dê oferta, faça um sacrifício, faça um desafio, dê porque Deus vai multiplicar o seu dinheiro. Preste atenção. Quero perguntar a você que está em casa, me assistindo agora, quantos de nós, sem fazer conjectura, teríamos coragem, primeiro, não é dar dinheiro não, porque, me desculpe a franqueza, mas parece que este Deus que está sendo pregado hoje na televisão e nos púlpitos da igreja é um mercenário. Parece que ele é um cafajeste que as pessoas compram ele com dinheiro. Veja, a condição da viúva, ela era uma mulher fiel e ela sabia o que era assim diz o Senhor. Amigo, a mulher era uma mulher fiel e ela não estava senão preocupada aqui na terra com sua sobrevivência. Por que Deus deixou isto registrado nas Escrituras? Para dizer que muito mais do que dinheiro, nós não temos coragem de entregar o que nós temos para Deus. O desafio no finalzinho do programa é: você teria coragem de abrir mão dos seus pensamentos, da razão, da lógica, dos sentimentos, para crer na palavra de um homem que você não conhecia? Isto foi o que aconteceu com a viúva. Ela não fez arrazoamento depois que ele disse, assim diz o Senhor, ela não mais arrasou. Não é nem pelo material, é pela evidência da palavra. Eu sei que Deus supre as nossas necessidades, mas aqui está, nós estamos vivendo num tempo profético, onde a Bíblia disse que haveria um tempo na terra, que haveria fome, não de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Preste atenção, não é de ouvir sermões filosóficos, não é de ouvir a mistura de psicologia com frases de efeitos com a palavra do Senhor. Isso é mistura, isto é veneno, isto não é mais puro, isto é adultério. Mas que haveria tempo em que haveria fome, não de pão e não de água, mas de ouvir a palavra, como ela é, da maneira que ela é, sem lisonjas, sem rodeios, sabe? De falar a Bíblia como ela é. O que a Bíblia diz? Olha, eu vou dizer, filosofia passa, interpretação passa, mas se você tomar a Bíblia, e este é o mal do cristianismo, o cristianismo não vive o que está escrito na Bíblia, interpreta o que está escrito na Bíblia. Os pregadores estão muito mais preocupados em estudar num seminário as raízes das palavras do hebraico e do grego do que viver o que a Bíblia ensinou para viver. Quando encontro uma coisa que aquilo é um desafio, não é de dinheiro, não, desafio para viver, para colocar em prática aquilo, sabe o que faz? Espera aí um pouquinho, vou buscar aqui no grego e no hebraico o significado desta palavra e puxa para lá e puxa para cá e diz, não é bem assim. Por exemplo, se é para vestir, uma mulher vestir honestamente com pudor, ele vai buscar todas as sortes de argumento para dizer, aquela não era a roupa de hoje, a roupa de hoje não era igual àquela. Vai dizer para a mulher, não, você não crê nisso, é assim, nós estamos numa outra geração. E
haverá desculpas de todas as maneiras. Aquilo é um costume judaico, isso não é para nós. Não, vergonha e pudor é para todas as épocas. Pode ser que um vista solto, como lá no Oriente, e nós aqui do Ocidente tenhamos mas precisa ser com pudor, sabe, e honestamente. É isso que eu quero mostrar para você. As pessoas estão morrendo de fome e as pessoas não percebem, elas correm e vão para a igreja porque estão famintas. Ninguém vai para a igreja porque é ruim. Eu não acredito que uma freira esteja no seminário para ir para o inferno. E nem acredito que você vá na igreja que você está para ir para o inferno. Não acredito que um católico vá à igreja católica porque quer ir para o inferno. Não. São pessoas que, na verdade, estão com fome de Deus. E eu vou dizer, fome de Deus não se mata na igreja. É melhor você procurar a beirada da sua cama, o canto de um rio, sabe? E ter seu momento de meditação e oração. E, se a palavra do Senhor vem a você e pede para você abrir mão, como a viúva foi solicitada para abrir mão do que ela tinha, então deixa de lado, olha, os usos, os costumes, os hábitos, as coisas feias que nós estamos vendo a sociedade viver, aí os programas imorais, as roupas imorais, as palavras imorais. O mundo está precisando de uma mudança. Mas acontece que Elias, como Jesus falou mais tarde, foi enviada apenas uma viúva. Não havia só uma viúva em Serepta de Sidom. Eu acredito que isso pode intrigar muita gente, mas e não é petulância, não é arrogância, não é querer ser melhor do que ninguém. Mas se a palavra do Senhor veio a você e não veio ao seu vizinho, que culpa tem você? Você é um privilegiado. E se você para nesta hora para ouvir que Deus bate a sua porta através de uma mensagem profética, agora mesmo, e diz para você, abra mão do seu conhecimento intelectual, filosófico, teológico, pegue isso agora, entregue e creia na palavra do Senhor. Olha, não se dirija por argumento humano. Creia no assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor é o que está escrito na Bíblia. O assim diz o Senhor não é nem mesmo a profecia que lá dentro da igreja está sendo produzida, ou em algumas reuniões de oração, eis meu servo, eis minha serva. Escuta aqui, se aquela profecia não estiver de acordo com a Bíblia, é falsa. E se estiver repetindo o que a Bíblia já diz, preste atenção para você entender. Você vai ter que entender que existe uma razão pela qual existe um ministério de profecias. Não é isso que nós estamos vendo para arranjar casamento e resolver problema de finanças das pessoas. De maneira nenhuma. Meu caro amigo, meu caro irmão, a pobreza que nós vivemos, a fome que nós vivemos é tanto que as pessoas comem qualquer coisa que aparece na frente deles e creem em qualquer coisa, menos na Bíblia. Mas quem sabe a sua alma é uma alma sedenta e faminta, que quer a verdade da palavra. A verdade da palavra é: nós vivemos o fim dos últimos dias. Nós estamos na hora da vinda do Senhor. Nós sabemos que a igreja está em completa apostasia. A verdade da palavra é hora de aparecer um profeta com assim diz o Senhor. A verdade da palavra é hora de uma conversão, não é de mudança de igreja. Sair do catolicismo para ir para qualquer igreja evangélica sem mudar de vida não vale nada. Escuta só, não é o que nós precisamos é converter os nossos corações aos princípios da palavra. Não é crer na Bíblia e fazer a Bíblia se moldar ao padrão e à nossa concepção. Este é o mal dos nossos dias, mas é fazer com que a nossa concepção, abrirmos mão de tudo, entregarmos tudo quando assim diz o Senhor chega e dizer, meus pensamentos são pequenos, são fúteis, são passageiros, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre.
Esta é a base. Então, se estamos vivendo às margens da vinda do Senhor, tomemos o caso da viúva de Serepta de Sidom. Quero repetir isto. Jesus disse: havia muitas viúvas naqueles dias, mas Elias foi enviado apenas a uma. Esta mensagem foi enviada para você que está em casa, que o coração tem sede, tem fome de Deus, quer a verdade, quer céu, quer arrebatamento, não quer igreja para passar tempo, para brincar, não está tentando comprar Deus com seu dinheiro, mas quer obedecer porque Deus não tem prazer nenhum em sacrifício. Deus tem prazer em que se obedeça a sua palavra. Se a palavra diz assim, deixa eu dar um exemplo. Mulher, não corte o seu cabelo, não é não corte um palmo, não interprete, não. É não corte. Pronto. Mulher, vista-se honestamente com pudor, vista-se honestamente com pudor. Mulher, seja submissa ao teu marido, seja submissa ao teu marido. Marido, ame e respeite sua mulher como Cristo amou a igreja e deu-se a si mesmo por ela. Isso é o que você deve fazer. Filhos, respeite seu pai. Sua mãe, não diz assim, seu pai e sua mãe for bom, não. Respeite, honre, eles merecem, você só existe por causa deles. E acabou. É assim que a Bíblia é. Não é um questionamento, olha, é hora de abrir mão de tudo. Se a Bíblia te chamar e te mostrar que não existe trindade, joga essa crença fora. Porque não está na palavra. Abra mão. Mas pastor, tem 50 anos que eu estou na denominação, e daí? Isso não é nada. A palavra do Senhor chega e você precisa abrir mão de tudo, porque Deus quer te dar a verdade, ou você quer continuar enganado. Se a Bíblia vem e mostra que não há batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, eu já te dei as referências e te dou. Atos 2,38, Atos 8,16, Atos 10,47, Atos 19,5, Atos 22,16, Romanos capítulo 6. Então, Atos 19,5. Então, essas referências estão aí. Batismo bíblico é dessa maneira, ceia é com pão asmo, com lava-pés. Se você faz isso aí, você desrespeita a palavra do Senhor, fica com a sua interpretação e vai morrer de fome. Vai perder a oportunidade da vida eterna por acreditar numa igreja, num dogma, numa tradição, num costume e rejeitar a palavra. Se a Bíblia diz que não existe mulher no sacerdócio, não tem discussão. Deus não discute. Agora, se você quer aceitar, seu pastor pôs e você aceita, continue adiante também, porque Deus não vai proibir ninguém. Faça. Agora, não se incomode se você não encontrar lugar no céu. Aí você diz assim, mas pastor, o senhor está me deixando fora? Não, são as suas atitudes. Ninguém jamais foi feliz em transgredir a palavra do Senhor. Isto é o que falta na consciência das pessoas. O diabo ilude, engana, fantasia, mostra, traz para as pessoas um devaneio, luzes e cores, sabe? E você pensa que você está no correto e até distribui para as pessoas, porque a Bíblia diz assim, que ele opera sinais e maravilhas e as pessoas ficam vislumbradas com aquilo, mas isto é que é, olha, esse pastor está pregando vida santa aí e moldar-se a vida pela palavra. Na minha igreja a gente vive de qualquer jeito e Deus faz as coisas para a gente. Isso é engano, viu? Isso é engano, viu? Você mais cedo ou mais tarde descobrirá que o diabo te enganou do mesmo modo que ele enganou os anjos e do mesmo modo que ele enganou a Eva. Mas aqui na Bíblia diz que para a vinda do Senhor haveria alguém, porque a Bíblia é assim, é um livro que foi escrito através de símbolos, de parábolas, de tipos. Vamos tomar um tipo aqui agora da primeira pessoa que foi arrebatada, que representa todos aqueles que serão arrebatados. Quem foi? Enoque. Como foi que Enoque viveu? Viveu com Deus, andou com Deus. Perguntaram uma coisa, você acha que Deus ainda anda aí pela tua casa? Se há briga, discussões, se a televisão está ligada dentro da sua casa,
com cenas de sexo, de filmes violentos, de brigas, hein? Se a internet está aí, se há nudismo na sua casa, se não se respeita em palavras, pode carregar a Bíblia. Se você anda aí dentro de casa, mostrando suas pernas e seus seios para os seus filhos, seu marido, você acha que Deus anda com você? Você acha que Deus entra na sua casa? Eu acho que você está enganado. Pode ser que ele esteja batendo na porta da tua casa hoje, te chamando para mudar de vida, de comportamento. Isto nunca foi cristianismo, porque cristianismo hoje é chamado de cristão qualquer um que vai para uma igreja que professa que Jesus nasceu de uma virgem e morreu sob Pôncio Pilatos. Mas a palavra cristão veio derivada daqueles que seguem a Cristo, que imitam a Cristo, que vivem os ensinamentos do Senhor Jesus. E isso é o que você não vê na vida das pessoas. Isto é o que eu estou chamando a sua atenção agora. Veja, Enoque era um pai de família, tinha filhos, era um homem como eu e você e andou com Deus. Você anda com Deus? Deus pode ir se assentar à cabeceira da sua mesa ou Deus tem que assentar à cabeceira da sua mesa para ver o desconforto, o alvoroço na hora do almoço, na hora da comida, as brigas, as discussões, os assuntos. Deus tem que ouvir assunto de futebol, de cantor mundano, assentado na cabeceira da sua mesa, ou você tem um lugar específico para Deus na sua casa, para que ele revele os segredos do coração dele a você e os planos dele, o que ele vai fazer e te inclua naquilo. Eu gostaria de convidar você para meditar nesta hora. Então, quando a gente pensa no Enoque, você tem que lembrar que a Bíblia disse, Judas disse isso, que Enoque era o 7º vindo de Adão. Não disse o 8º, disse o 7º. E ele foi trasladado sem provar a morte. Você para um pouquinho e pensa assim, quem era Enoque? Quando viveu? A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. Quando Adão tinha 622 anos, nasceu Enoque. A civilização não era como a nossa, que tem gente no Japão, na China, era tudo ali próximo. E Enoque foi o único que se assentou com Adão para ouvir de Adão e aprender de Adão o que realmente Adão houvera vivido antes da queda. Adão disse, meu filho, deixa eu te falar. Talvez você tenha essa experiência dos mais velhos contar histórias para os mais novos. E provavelmente Enoque tenha ouvido de Adão, ou ouvido do seu pai, que Adão, que ainda estava vivo, foi um homem que dizia para uma maçã, venha na minha mão, e ela vinha. Dizia para uma árvore, muda de lugar, e ela mudava. Que ele veio dominar os animais, que ele controlava, que não havia nenhum animal se estranhando, que não havia crime, que não havia miséria, porque no tempo de Enoque todas essas coisas estavam acontecendo. É só você olhar a Bíblia. Então, quando o Caim já tinha matado o Caim já tinha feito uma cidade, já havia toda sorte de prevaricação e sujeira. Mas aí você sabe, Enoque, olha, no meu tempo, no tempo que eu andava com Deus, que Deus vinha e me abençoava na viração do dia, você sabe que nem viração do dia existe mais hoje. O sol se põe, a luz se acende, o povo está na correria, no trânsito, na cidade. Deus não pode visitar mais as pessoas. Elas não têm tempo para Deus. Deus é folclore, Deus é piada. Deus é só quando a gente está apertado e está doente e que a situação está arrochada, e você vê as pessoas correr para Deus. Ou dentro de um avião que vai cair, todo mundo grita por Deus. Espera um pouquinho aí. Mas o Enoque, naquela época, ele parou e ele ouviu que Adão tinha comunhão com Deus. Você não tem vontade de ter comunhão com Deus, não? Você não tem vontade de andar com Deus, não? Você não tem vontade que Deus vá na sua casa, não? Você não tem vontade de ter uma casa
numa plena harmonia onde Deus está e que todos ali estejam debaixo da direção de Deus, não. Agora, se você tem um prostíbulo oficializado dentro de casa, que é uma internet pornográfica e uma televisão suja, não estou dizendo todos os programas, você tem o quê? A ausência de Deus na sua casa. Você tem um palavreado, você tem briga, você tem a ausência de Deus na sua casa. Mas o Enoque queria descobrir a vida de comunhão com Deus. E ele também queria experimentar o que Adão experimentou, o poder sobrenatural, transformador, que o tiraria da terra. Isto foi o que ele viveu. E eu quero dizer, para você alcançar isto, preste atenção, porque a Bíblia não brinca com palavras. Eu estou terminando o programa. Qual é o mistério que tem? Nenhum. O que a Bíblia diz que Enoque fazia a ponto de agradar a Deus e Deus o tirar da terra sem que ele provasse a morte? Me diga qual foi o mistério? Andou com Deus. O que é andar com Deus? Andar com Deus é assim, você não vai ao supermercado sem Deus, você não vai à universidade sem Deus, você não vai à cidade, às lojas sem Deus, você não vai ao banheiro da sua casa sem Deus, você não vai ao quarto da sua casa sem Deus. Isso é andar. Se você dar um passo, você quer que Deus esteja na sua companhia. Aí aquela mocinha chamou a avó dela, que era uma cristã, para ir com ela ao cinema. E ela disse, vou orar, se Cristo for comigo, eu vou. Aí, quando chegou lá no cinema, a vovó ajoelhou no banco do cinema e a netinha bateu nas costas delas e disse assim, vovó, a senhora não está na igreja não, está no cinema. Ele disse, se eu não posso falar com meu Deus aqui, então eu não quero ficar aqui. E levantou e foi embora. Meu tempo acabou, mas eu quero dizer para você, vale a pena andar com Deus. Só vá a qualquer lugar, só fale aquilo que você sabe que agrade a Deus e Deus tomará conta da sua vida. Vamos orar? Deus, espero que a tua palavra, a tua presença sobrenatural entre nas casas, mude a atmosfera, o ambiente e traga paz, e traga saúde, e traga vida, e traga transformação e temor do Senhor. Em nome de Jesus eu peço.